26 de agosto, a gente começa com essas imagens ao vivo da nossa cidade de Goiânia e você vê uma cidade tomada pela fumaça. Aliás, desde ontem, né, o Brasil está assustado com tanta fumaça, tantos incêndios atingindo o nosso país. E Goiás não é diferente, né? Nós tivemos nesse final de semana inúmeros pontos de incêndio. Aqui em Goiânia também vários bairros sofrendo com queimadas. E é claro, né, além dessa fumaça toda, o tempo está bastante diferente, né? Hoje nós chegamos à temperatura de 13 graus ali no início da manhã e agora por volta de 16 graus. Segundo a meteorologia, essa fumaça, esse tempo mais frio, deve perdurar pelo menos até terça ou quarta-feira. Então a gente mostra essas imagens aí para você, dando início, né, a mais uma edição do nosso Agora Goiás ao vivo aqui na TV Assembleia Legislativa no canal 3.2. Sejam bem-vindos e uma boa semana para você. Olha, vamos falar de uma sessão solene, especial, extraordinária, em homenagem aos advogados, que foi realizada aqui pela Assembleia Legislativa. O empresário do ramo de comunicação, José Elias, recebeu a medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira. A propositura partiu do presidente da Casa, o deputado estadual Bruno Peixoto, do União Brasil. Eles são os representantes legais na defesa dos direitos e dos interesses de quem necessita de um atendimento especializado. Em reconhecimento ao trabalho e à dedicação da advocacia goiana, a Assembleia Legislativa promoveu sessão solene extraordinária. Profissionais de destaque na área foram homenageados com o certificado do Mérito Legislativo em celebração ao Dia do Advogado. Eu gosto de dizer que eu fui mineiro, hoje eu sou goiano. Desde que eu vim para o estado de Goiás há 21 anos atrás, no dia que eu cruzei o Rio Paranaíba para cá, eu me tornei goiano de corpo e alma. Então, para mim, é uma honra enorme receber essa homenagem aqui da Assembleia Legislativa. Muita honra de estar sendo reconhecida num lugar que eu me sinto assim, honradíssima por participar. Eu estudei aqui, eu fiz faculdade fora, voltei para cá, minha filha é daqui, como eu digo, Goiânia é onde eu quero contribuir. Então, receber a honraria daqui me faz saber que está caminhando no lugar certo. Representa um reconhecimento que me faz muito feliz e que me estimula a continuar estudando e continuar realizando um bom trabalho. Durante a solenidade, o empresário do ramo da comunicação, José Arlivan Elias, recebeu a medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira, a maior honraria concedida pela casa. Natural de Campo Belo, Minas Gerais, o empresário ressalta o carinho e a gratidão que tem pelo nosso estado. Goiás é minha terra, sim, eu nasci em Minas Gerais, mas hoje ser cidadão goiano é muita alegria. Sempre eu trago uma frase, que eu sou mineiro de nascimento, mas goiano de coração. A sessão foi proposta pelo presidente da casa, deputado Bruno Peixoto, do União Brasil. E nós vamos conversar agora ao vivo com o advogado previdenciarista, Dr. Jefferson Maleski, porque essa semana é uma semana importante. Dr. Jefferson, bom dia, tá tudo bem com o senhor? Bom dia, está ótimo. Só esse tempinho meio nublado, né? Tá gostando do frio? O frio sim, da fumaça não. Da fumaça não, né? O tempo amanheceu diferente, né, gente? E nós estamos falando dessa semana importante, né? Por quê? O que tem nessa semana, doutor? Essa é a semana da pessoa com doenças mentais, né? Então, tem um foco, seja previdenciário, seja assistencial, seja no ramo da saúde, né? Mas nas pessoas e no tratamento, na evitação das doenças consideradas mentais. Pois é, eu tenho um dado aqui do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com base naquela pesquisa do PNAD contínua, né, de 2022, dizendo que o Brasil tem 18 milhões de pessoas com deficiência. E essas pessoas, vamos separar qual delas tem direitos previdenciários? Sim. Como a gente pode separar isso? Podemos separar, assim, em dois grupos, né? A pessoa com deficiência, se ela trabalhar, o que não impede, né? A deficiência não impede a pessoa de trabalhar, ela vai ter os benefícios previdenciários. Esses benefícios previdenciários, por exemplo, é uma aposentadoria mais cedo,
Se ela quiser aposentar por idade, ela aposenta mais cedo, 5 anos, que uma pessoa que não tenha deficiência. Também ela pode aposentar por tempo de contribuição mais cedo, dependendo do grau da deficiência, se é grave, moderada ou leve, ela aposenta alguns anos mais cedo, seja 6 anos, 10 anos ou 14 anos mais cedo, né? Agora, se ela não trabalhar, se ela não conseguir trabalhar, ela pode pedir um auxílio-doença, o famoso agora auxílio por incapacidade temporária ou provisória, se ela precisar ficar afastada do trabalho por causa dessa deficiência. Porque às vezes a deficiência ela piora ou melhora com o tempo, né? Ela se agrava. Daí a pessoa vai poder pedir e ficar afastada. Já para aquele outro grupo que não trabalha, que é a pessoa com deficiência, mas que não consegue arranjar um trabalho, seja por estigma social, seja por falta de vagas no mercado, ela vai poder se recorrer ao benefício assistencial, que é o benefício da prestação continuada, o BPC-LOAS. Basta ela comprovar que tem a deficiência e que a renda da família é abaixo de 1/4 do salário mínimo. Isso aí independe da idade? No caso das aposentadorias, para a pessoa com deficiência, só a aposentadoria por idade que pede. E a por tempo de contribuição, que tem essa redução do tempo e da idade. Já os outros benefícios, como esses por incapacidade ou benefício de prestação continuada, esses dois não exigem o critério da idade. E a gente só pode trabalhar alguns exemplos, eu quero chegar depois naquela redução do tempo, mas para essas pessoas que, por exemplo, não trabalham, mas têm uma deficiência e precisam, a família não tem condição de sustentar. Nesse caso, quais são as doenças mais comuns, as deficiências mais comuns nesses casos? Falando das deficiências mentais, né, a gente tem uma gama de deficiências que pode se encaixar. Então, por exemplo, uma depressão pode se encaixar como sendo uma doença que gera uma deficiência mental. Uma questão de epilepsia, se for uma epilepsia que atrapalha a vida da pessoa, né? Até pessoas com transtorno do espectro autista, né? Também são pessoas com deficiência que podem solicitar esse benefício. Pessoas que são atacadas por doenças psicóticas, doenças que são consideradas doenças que causam uma deficiência. Todas essas têm direito a pedir esse benefício. Síndrome de Down. Síndrome de Down também, né? O TEA, né? Ele pode pedir esse benefício desde, inclusive, como não tem o critério da idade, desde que a criança nasce. Porque um dos requisitos é comprovar que essa deficiência tenha mais de 2 anos, a duração de mais de 2 anos, né? Chamada impedimento de longo prazo. Se comprovar que ela vai ter, seja para trás ou para frente, né, mais de 2 anos de duração, ela já cumpre o requisito de comprovar essa deficiência e pode pedir o benefício. A gente vê, doutor, muitas vezes a pessoa que tem a síndrome de Down, ela está trabalhando, né? Ela está produzindo. Aí, nesse caso, se ela começar a atuar no trabalho, ela perde. Perde, mas o governo deu um incentivo, né? Então, para as pessoas com deficiência que entram no mercado de trabalho ganhando até 2 salários mínimos, o governo corta o BPC, mas ele dá um outro benefício chamado auxílio inclusão de meio salário. Então, ela perde um salário, ganha meio, mas somando com o salário que ela vai ganhar da empresa que ela está contratada, acaba sendo um incentivo para ela continuar trabalhando. Sim. Aí, nesse caso, quais as outras deficiências que entrariam nisso? Todas? Deficiências do tipo física, do tipo mental, intelectual e sensorial. Tá. E se ela, por exemplo, às vezes ela perdeu um membro, né, um braço, alguma coisa, uma perna, que peça que ela desenvolvesse aquela atividade que normalmente ela fazia. Isso é motivo também para se aposentar? Isso é motivo, vai depender. Por quê? A diferença entre o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez é se a pessoa está apta para voltar para o trabalho dela, auxílio-doença. Ou se ela não está apta para voltar para nenhum tipo de trabalho, é a aposentadoria. Às vezes a pessoa perdeu um membro, né, mas ela continua sendo apta para trabalhar em outras funções. Um exemplo que eu sempre dou nas minhas aulas é um motorista de ônibus que perde um braço. Talvez para ele continuar como motorista de ônibus, ele não consiga,
Sim. Mas, para ele trabalhar como um cobrador, ele consegue. Então, às vezes, essa readaptação de função faz com que ele não precise se aposentar nesse caso. Nesse caso aí que o senhor deu, do exemplo que o senhor citou, o motorista passando para cobrador, ele não teria, então, direito àquele auxílio que o governo dá de meio salário mínimo, né? Não, porque nesse caso não seria o BPC Loas. Ele está trabalhando, ele é do grupo dos previdenciários, né? Os beneficiários da Previdência, e não dos beneficiários da assistência, que não estaria trabalhando. Nesse caso, ele teria direito de se aposentar mais cedo? Teria. Basta comprovar essa deficiência pelo prazo mínimo que pede, né? Para auxílio, para aposentadoria por idade, 15 anos, e para as outras aposentadorias por tempo de contribuição, seja 25, 29, 25 ou 21 anos. Tá. E quais são os casos? O senhor falou que são vários momentos que, às vezes, a diminuição do tempo é maior do que em determinadas situações. Quais são essas diferenças? Vai depender do tipo de benefício que a pessoa vai pedir. Se ela for pedir um auxílio, uma aposentadoria por tempo de contribuição, a gente pode julgar que vai ser olhado o grau da deficiência. Sim. Se é um grau leve, se a deficiência dela... isso tem parâmetros médicos, né? Tem manuais dentro da Previdência, onde vai ser considerado se a deficiência dela é leve, é moderada ou grave. De acordo com o encaixe da deficiência dela, ela vai poder se aposentar mais cedo, com mais ou com menos anos mais cedo do que um trabalhador que não tenha a deficiência. Doutor, se a pessoa perder a visão de um olho, isso é motivo também para se aposentar? Depende. Tudo depende da profissão. Sim. Né? Por exemplo, se eu pegar para você e falar assim, uma telefonista que perde um olho, ela consegue continuar trabalhando como telefonista? Consegue. Né? Não atrapalha a função dela. Então, nesse sentido, não vai ser motivo para aposentadoria. Agora, um piloto de avião, né, que perde um olho, já é considerado uma falha, ele já não consegue ter acesso a todo o painel de instrumentos, né, fica limitado. Então, para ele pode ser motivo. Então, tudo depende da atividade que a pessoa faz. Tem atividade que a deficiência não impede ela de continuar trabalhando. Agora, doutor Jefferson, nesse caso aí, por exemplo, quando a pessoa perde um membro ou tem uma deficiência, que naquela função ela é impedida de trabalhar, o INSS vai tentar a recolocação dela ou que ela possa, a partir de uma outra atividade, continuar trabalhando? Sempre. O INSS tem um programa chamado Programa de Reabilitação Profissional. Então, a pessoa que já recebe o benefício por incapacidade temporária, o auxílio-doença, ele já vai ser redirecionado para entrar nesse programa, onde ele vai fazer cursos profissionalizantes. Tem várias formas que o INSS acha de encontrar uma forma dela voltar para o mercado de trabalho em outras atividades. E se ela fizer esse curso de requalificação aí, tudo, e não se adaptar? Se não conseguir, daí o INSS tem a obrigação de aposentar ela. Daí ela aposenta se ela não conseguir se reabilitar para o mercado de trabalho. Tá. Nós já falamos sobre essa situação, sobre o autista, não é isso? Eu queria até que a gente voltasse nesse assunto, porque a gente tem situações diferentes, não é isso? Qual delas permite, por exemplo, a aposentadoria? Qual é a idade? Vai também se encaixar no grau de autismo, né? E a gente tem autismos também em graus diferenciados, né? Tem, por exemplo, pessoas com TEA que não conseguem trabalhar. Né, são impedidas de trabalhar. Nesse caso, seria recomendável um benefício assistencial. Já aquelas que conseguem trabalhar, teria que ter a noção de qual a gravidade, né, qual o nível, o grau dessa deficiência, para justamente saber como ela vai pedir. Por exemplo, um dos benefícios que não exige esse grau, essa mensuração do grau da deficiência, é a aposentadoria por idade. Quem comprovar 15 anos, que ela contribuiu 15 anos e ela tem essa deficiência, ela vai poder aposentar 5 anos mais cedo. No caso do homem, aposenta com 60, no caso da mulher, aposenta com 57. Certo. Dr. Jefferson Maleski, mais uma vez, obrigado pela participação do senhor com a gente aqui. Um bom dia e uma boa semana para o senhor. Para todos nós. Eu que agradeço e fico sempre à disposição.
Tá certo. Gente, vamos continuando aqui porque tem mais informações. Olha, não chove em Goiás há quase 4 meses e mesmo assim, Estado e municípios continuam em alerta contra a dengue. Ações planejadas agora podem evitar um novo surto da doença no período chuvoso. A reportagem é da Isabela Mendes. O tempo chuvoso ainda não voltou para Goiânia, mas a dona Idelvânia já está atenta ao quintal de casa para evitar a dengue na hora que a chuva chegar. Lá em casa é tudo bem cuidado, graças a Deus. Não tem nada de vasilha assim no quintal. Tudo certinho. A gente tem que ter um maior, cuidado com isso, E a saúde mais importante, eu acho, Durante o período de seca em Goiás, a Secretaria de Saúde trabalha em parceria com os municípios para avaliar as ações mais efetivas e evitar a proliferação do mosquito da dengue ao longo do ano. Nós fizemos um trabalho de diagnóstico da situação de controle do vetor em todos os 246 municípios do estado. Junto com as nossas equipes estaduais que estão nas regionais, elas trabalharam junto com esses municípios esse diagnóstico, para a gente identificar qual município que tem RH suficiente, equipamento suficiente, insumos, essa parte logística, para a gente entender um pouco como é que está a capacidade de cada município no controle do vetor. Entre 2015 e 2024, a taxa de incidência da dengue reduziu cerca de 13,9% na capital goiana. Apesar deste ser um número positivo, ainda está longe do ideal. Por isso, a necessidade de promover ações preventivas em todos os municípios goianos. A gente sabe que é um ano de final de gestão, Os gestores municipais estão aí finalizando, fechando, fazendo balanço das suas contas. A gente sabe que qualquer aumento de gasto é uma dificuldade considerando o ano eleitoral, mas nós precisamos trabalhar de forma, inteligente, com o que eles têm. Qual que é a melhor forma de trabalhar o controle vetorial? E para quem ainda tem dúvida quanto aos cuidados contra o mosquito, a Jeane tem tudo na ponta da língua. Cuidado com água parada, limpeza, que às vezes nós fazemos na nossa casa, mas o vizinho não faz. Já a dona Carmen acredita que a solução é doer no bolso. Eu acho que deveria tomar uma atitude, o pessoal que faz essa revisão da dengue, era de multar, porque o brasileiro, o ser humano, em geral, ele só comove quando dói no bolso, Então acho que devia de ser multa, mas não é multa de 100, 200 reais, não, era multa cara mesmo, acima de R$1.000. Gente, outubro está chegando e no dia 12 de outubro é o dia das crianças, É o dia da gente fazer a alegria dessa meninada. E a gente vai falar agora de uma campanha muito bonita que é realizada pela Associação Boaz e Ruth Filhos por Adoção. Quem está aqui com a gente é a Helenara Vieira, que é a presidente da associação, vai falar para a gente dessa campanha. Tá tudo bem com você, Helenara? Tudo bem, Jordevar. Bom dia. Que bom. Me fala dessa campanha. Então, a nossa campanha, ela vai atingir as crianças de 3 cidades aqui do estado, que é Goiânia, Bela Vista e Buriti de Goiás. Então, nós estamos arrecadando os brinquedos para levar para as crianças em outubro. Que maravilha! Qual é a meta de arrecadação de vocês? A nossa meta é 500 brinquedos. 500 brinquedos. Sim. E aí, depois, tendo essas doações, vocês vão entregar. Quais são os dias da distribuição? Então, nós iremos distribuir, numa sequência. Após o dia 12, o primeiro sábado, em Buriti de Goiás. Na terça-feira estaremos em Bela Vista e encerramos aqui em Goiânia, no segundo fim de semana após a data dia 12. E como é que vocês fazem a seleção dessas crianças? As crianças já são inscritas no projeto. Elas já estão cadastradas, A gente faz o cadastro todo início de janeiro e aí a gente atende elas durante o ano. Bom, quem quiser doar, vocês vão participar. Onde é que vocês vão ter um stand para doação? Então, nós estaremos agora dia 28, do meio-dia às 8 da noite e dia 29, das 9 da manhã às 8 da noite, lá na Ficomex, na stand número 37. Nós esperamos vocês lá. Estaremos recebendo as doações de brinquedos. Já é quarta-feira agora? Já é agora, essa semana. Então, quem quiser fazer a doação pode ser quarta-feira, então, do meio-dia até as 8 da noite.
E na quinta-feira, né, das 9 da manhã às 8 da noite na Ficomex. Vai Isso. ser realizada onde? Na Rua 4, no Centro de Convenções em Goiânia. Basta a pessoa entrar no site, né, ficomex.acieg.com.br e faz a sua inscrição gratuita. Lá nós vamos ter, inclusive, muitas atrações para a pessoa que empreende. Então, ela pode ir, participa da feira e ainda faz a sua boa ação do dia. Que legal. A gente sempre fala, né, nós estamos vendo imagens aí, é tão importante um brinquedo para uma criança, né? Sim. Porque para nós o brinquedo hoje tem um custo baixo, né? É barato, mas para a criança tem uma importância grandiosa, né? Sim, porque inclusive algumas crianças nem presente de aniversário não ganham. Então esse presente que o padrinho vai levar até o stand, né, na Rua 4, é para a criança, às vezes, o presente do ano todo, é o presente do aniversário, do Natal que ela vai ganhar. Me fala da associação, como é que surgiu essa ideia? Então, através do que nós notamos, as necessidades das crianças voltarem a brincar. Então, a gente, inclusive, incentiva a não doação de brinquedos eletrônicos, que seja brinquedos antigos, bola, peão, pula-pula, carrinho, boneca, jogos que desenvolvem, né, habilidades cognitivas como xadrez, coisas que eles possam brincar em grupo, brinquedos de montar para os bebezinhos. Então, é importante porque a maioria das crianças hoje, ela está com uma certa ansiedade e às vezes a pessoa pensa que a criança está dando birra, falta de educação, mas ela está numa crise por causa da falta do acesso ao brinquedo eletrônico. Exatamente. Hoje a meninada adora um telefone celular, né? É verdade. Não é bom isso, né? Porque a gente percebe claramente, quando você fala nesse brinquedo, é uma forma também deles interagirem com outras crianças, né? Sim, sim. Voltar a brincar coletivamente, porque hoje a maioria das famílias tem uma criança só, são raras as famílias que têm 2, 3, então essa criança ela fica muito sozinha. E a criança ela precisa de outra criança para ela ser criança, né? Para ela brincar, para ela correr, para ela fazer aquelas coisas do mundo lúdico, que isso é que traz para ela um amadurecimento das emoções, porque ali ela vai ter que aprender a dividir, vai ter que aprender a compartilhar, às vezes, a bola, né? Porque às vezes uma criança tem a bola, mas todo mundo vai jogar junto. Exatamente. Então, essa interação coletiva, né? Mas, Helena, às vezes as pessoas estão acompanhando, mas falam, não, mas eu não posso ir na feira, mas quero fazer uma doação agora. Qual que é a forma? Então, ela pode entrar em contato através do Instagram, Boaz e Ruth Filhos por Adoção. Ela envia a sua mensagem lá de qualquer lugar do país, nós respondemos e nós temos um parceiro aqui em Goiânia que a pessoa já pode enviar o valor direto para a loja retém para nós o presente e entrega para nós em outubro, porque os goianos são exímios em fazer o bem, né? Não, e facilita, né? A pessoa não precisa nem sair de casa, ela pode, pelo Instagram, já fazer uma doação, né? Sim, sim. Que legal. Eu estou imaginando aqui, ó, você que está nos acompanhando, pense bem, você pode colocar um sorriso no rosto de 500 crianças. Sim. Ou mais. Sim, com certeza. A nossa meta é 500, mas assim, se nós tivermos 2.000 brinquedos, a gente tem 2.000 crianças para atender. O que não falta é criança, né? Pois é, gente, olha, a Associação Boaz e Ruth, né? Esse é o Instagram. É o Instagram, Boaz e Ruth Filhos por Adoção. E vamos só repetir, então, na Ficomex, que é essa feira internacional, começa na quarta-feira. Na quarta-feira, no Centro de Convenções. Isso, na Rua 4. Vai estar lá em qual stand? Stand número 37. 37, quarta-feira, do meio-dia às 8 da noite. Isso. E na quinta? Das 9 da manhã às 8 da noite. Tá vendo? Olha, participa de uma feira importante como essa e ainda faz uma ação solidária, chegando lá e levando um brinquedo para vocês. Sim. Desejamos sucesso nessa campanha. Se Deus quiser, a meta vai ser alcançada e vamos ultrapassar. Se Deus quiser. Helenara Vieira, obrigado mais uma vez. Obrigada a vocês, a essa audiência maravilhosa, por nos permitir compartilhar amor. Depois manda as imagens para a gente. Mando sim, com certeza. Nós vamos mostrar aqui, né, das crianças recebendo esses brinquedos, fazendo a maior festa. Sim, com certeza. Vamos aguardar sim. Prazer enorme falar com a Helenara Vieira, presidente da Associação Boaz e Ruth Filhos por Adoção. Um grande abraço, um bom dia, boa semana. Obrigada, um bom dia, uma boa semana para você.
Vamos continuando aqui, daqui a pouquinho tem futebol, a gente vai falar dos jogos do final de semana, mas preste atenção, gente, um novo sistema da Receita Federal impede que um CPF cadastrado seja utilizado para a abertura de empresas fantasmas. É muito importante. E essa novidade pretende combater esse tipo de golpe que vinha crescendo e muito nos últimos anos. A reportagem é da Emanuele Winder. A Receita Federal disponibilizou uma ferramenta para impedir que pessoas não autorizadas realizem a abertura de empresas em CPFs de terceiros. A Receita observou, principalmente de 2022 para cá, um enorme crescimento de empresas criadas de forma fraudulenta e viu a necessidade das pessoas se precaverem para não cair nesse tipo de golpe. Do ano de 2022 para o ano de 2023, houve um aumento de 30% de empresas criadas de forma fraudulenta. Isso despertou na Receita Federal a necessidade de criar um sistema, uma ferramenta, para trazer mais segurança aos dados. É através do portal RedeSim que você pode impedir que o seu CPF seja utilizado por terceiros para a abertura de novas empresas. Você pode acessar essa ferramenta ou no site da Receita, lá em Serviços, Cadastro CPF, entra lá em Proteção do CPF, ou até de uma forma mais simples, através do site do RedeSim. Entrando em RedeSim, você tem o ícone Proteção do CPF, você entra direto lá. O login nesse ícone é através da senha GovBR. Gente, final de semana movimentado para os times goianos, tanto na Série A quanto também na Série B. Mas quem vai falar para a gente sobre tudo isso, vai falar dos resultados, vai falar dos gols, é o meu amigo Hugo Duarte. Hugo, tá tudo bem com você? Bom dia. Bom dia, agora parece que tá tudo ótimo. Por quê? Tirando essa fumaça aí, parece que tá bem. O Vila bateu. Você gosta do clima primeiro? Bom, frizinho, muito frizinho bom. Só essa fumaça que tem o pessoal parar de botar fogo nas canas lá em São Paulo, para não complicar quem tem asma. O Hugo, eu nunca tinha visto um negócio desse não, sério. Essa fumaça toda, loucura, né? Impressionante quando a gente percebe, né? Eu até vi uma charge muito interessante, o Brasil pegando fogo, né? Essa época é uma época muito cruel, a época das queimadas, e o brasileiro ainda, Joreva, não acostumou, não parou que tem que colocar fogo para fazer plantação quando você vai plantar, sim, aquela coisa antiga, e isso agora o clima não permite. Então o Brasil inteiro está pegando fogo. Hugo, você já citou o Vila Nova, vamos começar com o Vila Nova. Semana passada você falou, olha, o Vila tem uma parada importantíssima, jogando contra o América Mineiro, não é isso? No Oba. Isso. E aí? Olha, ele bateu o Sport primeiro, bateu o América, esses aí são as equipes que estão brigando para chegar à Série A. O mais difícil o Vila está passando agora, depois ele vai pegar uma sessão de jogos considerado fáceis. Aí que eu quero fazer o teste com o Vila. Sim. Porque o Vila está batendo nos grandes. Os pequenos é que pode ser o problema para o Vila, mas se ele superar esses pequenos, pode comemorar que o Vila estará na Série A. Uma outra coisa, o Kennedy vai botar pra gente esse gol do Vila Nova, tá aí, que eu quero até depois que você fale quem é que marcou e essas jogadas todas aí, porque eu queria falar o seguinte, o Vila se mantém naquela escrita que a gente sempre fala, não perde no Oba. Está vencendo, né? Agora não está nem empatando, está vencendo e vencendo as equipes que estão brigando para chegar à Série A. E o Vila ontem jogou muita bola, e o América jogou também, teve grandes oportunidades. Aí o gol. Aí falta, né, o Panamenho, o lateral esquerdo aí, que já fez o segundo jogo e bateu essa falta. Eric Davis. Lateral esquerdo. É do Panamá. Panamenho. É um jogador que estreou bem, não complicou, jogou bem ontem. E o time do Vila todo jogou bem. Agora, teve um para mim que foi o melhor em campo, foi o Elias, o lateral direito, jogou muita bola, o lateral. Então, o time todo jogou bem, o Ralf ali na zaga. E o Vila Nova fez aquilo que vem fazendo sempre, vencendo em casa. Pois é, eu gosto quando você avalia o seguinte, porque a gente sempre fala, venceu, mas jogou bem? Jogou. Jogou bem. Ontem jogou bem. Okay. Merecidamente a vitória, claro que teve chance, poderia ter sido demais, mas o América também fez valer a vitória do Vila Nova. Se o Vila não vencesse, né, o América entraria na zona do G4. O Vila se empatasse, o Vila permaneceria, porque porque o América tem um ponto a menos do que o Vila. Então, se empata, o Vila, né, continuava
no G4, mas a vitória foi muito importante. Por quê? O Vila não tem que preocupar com Santos, Novo Horizontino e nem Mirassol. O Vila tem que preocupar com quem está atrás. E hoje o América, com essa derrota, ficou 4 pontos atrás do Vila. Então o Vila agora é só administrar. Pois é, o Mirassol, que é o quarto colocado, tem 38 pontos, tem um jogo a menos. Sim. É isso? Ou seja, mesmo se o Mirassol vencer, o Vila permanece no G4. O Mirassol, Jorge, vai estar na frente do Vila. O que eu quero dizer com isso? O Vila ainda tem a chance de preocupar apenas com quem está atrás. Porque com os que estão na frente, o Vila sobe também. O interesse é subir. Aonde? Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Não pode ficar em quinto e sexto, que não chega na Série A. Então, o Vila Nova hoje tem 4 pontos do quinto lugar, né, que é o América, o próprio América. Claro que o Sport Recife vai jogar, mas o Vila, continuando a fazer o seu papel, ele chega à Série A. O Vila está a 1 ponto do líder, que é o Novo Horizontino. Sim, e o próximo jogo é contra o Novo Horizontino, lá em Novo Horizonte. Ou seja, o Vila só está nessa fase agora, só pegando o time que está disputando com ele ali no G4. Essa fase foi cruel, e passou pelo Sport, passou pelo América. Se empatar, mesmo perdendo contra o Novo Horizontino, os próximos compromissos com o Vila é contra o CRB, é contra o Brusque, é contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Isso aí é praticamente vitória garantida para um time que quer ir para a Série A, Jorge Amar. Tá certo. Ou seja, está construindo, está pavimentando essa estrada para a Série A de uma forma muito interessante. Eu estou acreditando na subida do Vila. Agora, nós não podemos esquecer, é o Vila. Tudo pode acontecer. Até agora as coisas estão caminhando para a Série A. Tá certo. Vamos continuar com a Série B? Vamos chamar o Goiás, porque o Goiás jogou esse fim de semana e se deu mal, né? Se deu mal. Perdeu para o Ituano, time que está na zona de rebaixamento. Tanto o Guarani e o Ituano vem subindo de produção, mas agora, para mim, o Goiás está complicando a sua situação. Não tem nada perdido, mas com essa derrota a coisa ficou pior. O Goiás, nessa derrota, está ressuscitando times que estavam lá na zona de rebaixamento. O Goiás tem um pé em ser médico, né? em salvar pacientes. O Goiás tem isso, em casa, fora de casa, e nesse momento o Goiás não poderia estar perdendo para essas equipes que estão na zona de rebaixamento. Então o Goiás está complicando a ida para a Série A. Hoje o Goiás está na 7ª posição com 32 pontos, lembrando, né, que para subir é 64, 66 pontos, não é isso? O Goiás está praticamente na metade. 63 pontos você consegue o acesso. Até o quarto colocado, geralmente 66 é para o campeão, 68, 70 pontos. Mas como está muito complicado, hoje para mim com 62 pontos consegue chegar à Série A. Dentro do prognóstico. O Goiás precisaria de mais 30 pontos, ou seja, 10 vitórias. Pois é, e falta praticamente 15 jogos para terminar o campeonato. Para ele faltam 16. Sim, tem um jogo a menos, mas tem que ganhar. Não adianta ter 10 jogos atrasados e perder 9. Então, é complicado. Por quê? Porque está se complicando com essas equipes que não deveria ser complicado. Vamos passar aos próximos jogos do Goiás. O Goiás vai enfrentar o Paysandu no domingo, né? Em casa. Em casa, 18h30. Depois o Botafogo lá em São Paulo. E depois o Avaí em casa. Um detalhe, o Goiás no primeiro turno bateu em todas as equipes que estavam na zona de rebaixamento. Ele perdeu para a Chapecoense já, perdeu para o Ituano. O segundo turno não está sendo bom para o Goiás. Estão perdendo para as equipes que estão na zona de rebaixamento e isso é um fator predominante para não chegar à Série A. Vamos para a Série A? Vamos embora. Bora. Atlético, gente. O que aconteceu com o Atlético? Bateu. O Juventude por 2-1. 2-1. Mas não vamos vender ilusão. Nada difícil. 90% Série B. O Atlético está fazendo o seu papel, mas em 15 jogos que o Atlético precisa vencer 10. 10 jogos. Aí ele permanece. Tem conversa. Só para você ter uma ideia, eu fiz um scout no campeonato de 2023, o ano passado, 22, 20, 19, 43 pontos. A equipe caíram para a segunda divisão com 43. O que eu quero dizer? Faltam 15 jogos. O Atlético tem que vencer 9 partidas, porque ele faz 27 pontos, mais 18 ele consegue escapar. O pior aqui, na verdade, o Atlético faltam 14. 14 jogos, certo? Ele tem que vencer 10. 9.
9 vezes 3, 27. Mais 18 que ele tem, faz a conta para você ver. 18 mais quanto você falou? Ele tem que fazer 27. 27. Mais 18 que ele já tem. 45. Aí ele permanece na Série A. Tá, então ele tem que vencer quantos jogos que ele tem já que você disse? Tem 24, falta 14. 14, ele tem que vencer 9. Então vamos lá. Tem que vencer 9. O Atlético venceu o Internacional por 1-0. Isso. Depois venceu o Juventude por 2-1 jogando em casa. Em casa. Agora, Cruzeiro. Domingo, dia 1º de setembro. Cruzeiro fora. Fora. Depois, o Vitória aqui. Teoricamente, bate o Vitória. E depois o Corinthians. Pois é, e o Corinthians, na zona de rebaixamento, precisando vencer, não vai perder para um time que está na zona de rebaixamento também. Pois é, é muito difícil. É uma parada difícil, né? Só nesses próximos 3 jogos, o Atlético já enfrenta... Sempre Pauleiro, a Série A não tem momento. Não quero deixar o torcedor do Atlético triste. Vem de 2 vitórias, mas um detalhe que ele tem que pensar. Precisa de 43 pontos. É claro que o Atlético vai vencer alguns jogos. Ele não vai perder todos os jogos. Ele ainda tem umas 3, 4, 5 vitórias ainda para acontecer. Agora, pensa bem, ter que ganhar 9 jogos. É muito difícil, Jogão. Deixou para a última hora. Por exemplo, o Corinthians está na zona de rebaixamento e o Atlético vai jogar na casa do Corinthians. Fluminense e Grêmio já correram de fora. Agora o Corinthians já está saindo. Ele não vai ficar, não vai cair. Você falou que o Grêmio não caiu. O Grêmio está na 10ª. E o Fluminense. O Grêmio hoje está na Sul-Americana. Ele está na Sul-Americana, o Grêmio, hoje. Exatamente. Ele já saiu da zona, ficou o campeonato quase todo na zona de rebaixamento. Fluminense já saiu da zona de rebaixamento. E o Corinthians vai sair também. Pois é, agora uma das situações complicadas, o pessoal, mas o Atlético tem 18 pontos, o mesmo número de pontos do Cuiabá, que é o 19º, só que o Atlético tem 24 jogos e o Cuiabá só tem 22. Mas o Cuiabá está muito bom, Júlio. E o Cuiabá está praticamente na mesma situação do Atlético. Atlético, Cuiabá, Vitória, essas equipes estão praticamente condenadas à 2ª divisão. Exatamente, olha, que coisa, hein, rapaz? Tem muito atleticano aí sonhando, então é bom botar o pé no chão, né? Não, continua sonhando. Nós temos que acreditar. O Atlético pode vencer 9 partidas, tomara que queima a língua de quem acha que não. Sim. Mas você também tem que ser coerente na análise do futebol. É muito difícil. Pode acontecer, tomara que aconteça. Tomara que o Atlético ganhe as partidas todas que faltam e permanece na Série A, mas é muito difícil. Hugo, eu queria agradecer a sua participação. Daqui a pouco tem... O Alegre Esporte às 11 horas. Aguarda por time você. Completo? Completinho. Daniela Mello, Túlio Isaac, Lucas Nogueira e Hugo Duarte. Ninguém com desconforto muscular? Só faltou o Jordevar Rosa. Logo estarei lá. Esse eu preciso me preparar bem, sabe? Sabe tudo? Não. Aí, o condicionamento físico. Quem sabe faz ao vivo e você sabe muito. Obrigado, Hugo. Um abraço para você. Um abraço, bom final de semana, boa semana para você que está sempre na audiência do nosso querido programa. Tá certo. Gente, vamos continuar aqui. Olha, golpes, vamos falar de golpes. Golpes por telefone estão cada vez mais comuns, principalmente aquele golpe da falsa central de bancos. Olha, o estelionatário leva a vítima na conversa até conseguir a senha e até mesmo outras informações. O repórter Túlio Isaac Filho conversou com um especialista que vai ensinar agora pra gente como não cair nesse tipo de golpe. Vamos ver? Você que usa muito o telefone para fazer suas transações, eu acho que todo mundo hoje depende do seu telefone para fazer as suas transações bancárias. Você precisa prestar muita atenção. É o golpe da falsa central bancária e envolve muita coisa que você precisa ficar esperto. Whitson, muito obrigado, satisfação. Esse cara que é especialista na segurança, no mundo digital, vai te explicar melhor. O cara vem diretamente ali para poder fazer uma ligação telefônica, já se identifica como se fosse do banco, que é um banco geralmente comum que a pessoa já utiliza. Então ele já descobre de alguma forma o banco que a pessoa utiliza e já vem para fazer uma abordagem com ela. Essa abordagem é como se fosse da central, né, de atendimento do banco, e quer pegar algumas informações, vou confirmar alguns dados com você e etc. O certo é que nenhum banco tem o hábito de ligar e fazer ligações, não tem esse hábito, né?
Então, geralmente, é nós que entramos em contato com o banco, não o banco entrando em contato com a gente. O pessoal precisa do seu CPF para confirmar, ele pega o seu CPF, pô, já pegou informação a mais. Aí ele tenta pegar os dados cadastrais para confirmar. E essas pessoas, quando eles estão fazendo golpe, eles sabem de você, eles sabem as informações a seu respeito. Não estão ligando à toa, né? Eles não estão ligando à toa, eles sabem quem é você. Então, eles sabem como criar um roteiro, um cenário de abordagem que você vai se sentir confortável como se fosse o banco, mas não é o banco, ele está fazendo de tudo para poder induzir você a passar a senha, né, de um cartão de crédito, a senha de um banco, ou até mesmo realizar um procedimento de transferência bancária, um Pix, por exemplo, né, como se fosse quitar uma conta, uma dívida, etc. E se a pessoa fala, poxa, como é que eu posso confirmar? Ela desliga o telefone, liga ao banco, o que ela pode fazer? Para falar de dados sobre o meu banco, eu não falo isso por telefone. Então, assim, eu vou ligar para o meu gerente, para a minha gerente, vou entrar em contato para tentar entender o que está acontecendo, mas você, naquele momento, não passa nenhuma informação sua. Golpe do novo número, que a gente está cansado de estar lá na DEI, que o pessoal do Grupo de Apreensão e Estelionato e outras fraudes. Infelizmente, tia, mudei o número, salva esse aqui agora, pega a foto da pessoa. Se você quer ter certeza e convicção, então ligue para a pessoa que é a sua pessoa. E se possível, de vídeo também. Fale por vídeo, veja a pessoa para você ter certeza que é. Autenticar ali de 2 fatores, são 2 senhas que você coloca ali, ou no seu WhatsApp, ou no seu telefone. Realmente vale a pena você se precaver com esse tipo de segurança? A autenticação de 2 fatores, elas são indispensáveis hoje, nesse mundo que nós estamos vivendo. Para você evitar, por exemplo, de ser roubado no seu perfil do Instagram, do Facebook, WhatsApp, qualquer outra rede social, assim como o WhatsApp, você precisa fazer a autenticação dos 2 fatores. No mais, desconfie de tudo e de todos. Desconfie, sempre desconfie, principalmente nesse contexto que trata de segurança da informação. Abra o olho, viu, gente? O que tem de picareta aí querendo tomar o seu dinheiro não é brincadeira, tá bom? E nessa segunda-feira a gente encerra o nosso programa Agora Goiás, nesse momento, mas amanhã a gente volta no mesmo horário, ao vivo, com muitas informações para você, aqui na TV Assembleia Legislativa, no canal 3.2. Obrigado pela sua companhia e que Deus abençoe a sua semana.